Olá, a nossa próxima indicação aqui de leitura é o nosso livro denominado Bioética na Escola. Esse é um livro que foi originário de 3 dissertações de mestrados defendidas no programa de bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que tem como autoria aqui Marta Luciane Fischer, Thierry Bettauzi Lumetz, Robiran José dos Santos e a Natália Aline Soares Artigas, né? Foi bem interessante esse livro aqui, ele é bastante enriquecedor. Na verdade, a intenção desse livro, inclusive com o seu formato online e livre, né, de livre acesso, é justamente estimular os professores do ensino básico a trabalharem, a inserirem a bioética no dia a dia do seu trabalho de ensino-aprendizagem com os estudantes, para que se traga aqui elementos e ferramentas para que esse cidadão em construção saiba como deliberar, né? Como deliberar coletivamente, isso é muito importante. Então, a intenção desse livro foi, a partir de 3 propostas inovadoras, mostrar como é possível, sim, inserir as questões, os princípios, né, os alicerces da bioética no dia a dia do ensino básico. Então, na primeira intervenção, foi trabalhada aqui a questão da bioética ambiental, a inserção da bioética ambiental no ensino básico, através de um programa, né, a inserção do Comitê de Bioética Ambiental no ambiente escolar e de um projeto ambiental chamado de Batalhão Mirim, né? E a partir dali, com o desenvolvimento de múltiplas atividades que envolviam desde a coleta e reciclagem de resíduos sólidos, até o desenvolvimento de uma horta e todos os processos emocionais e cognitivos, ambientais envolvidos com essa horta, se trabalhar esses elementos e acompanhar, principalmente mensurar, né, de uma forma mensurável, como que esses valores ambientais foram sendo incorporados nesses estudantes ao longo desse projeto. Na nossa segunda experiência foi a utilização do zoológico como recurso didático, um ambiente de múltiplas vulnerabilidades, e no qual, tradicionalmente, as escolas inserem no seu cronograma de visitações, mas que não o exploram suficientemente para se trabalhar essas questões de percepção da dignidade, do respeito ao outro, que podem ser trabalhados com essas crianças. E, por fim, foi-se trabalhado o teatro, né? Na verdade, o bioteatro como uma ferramenta de inserção da bioética no ensino básico, no qual foram avaliados aqui estudantes que participaram da peça, que participaram durante a peça ou que apenas assistiram, como que eles entenderam o papel da bioética na construção do seu futuro. Aqui também a gente traz novas propostas e convidamos, né, a todos a levarem, né, essas ideias para o seu dia a dia como professores e incluir, adaptarem, enfim, né, multiplicarem essas perspectivas. Boa leitura a todos. Venho aqui apresentar para vocês a obra intitulada Comissões de Ética no Uso de Animais, Sucessos e Vicissitudes na Primeira Década da Lei Arouca. Essa é uma obra organizada pela doutora Marta Luciane Fischer e pela mestre Lilian Galto-Quintana Jankowski, e resultado, né, uma das produções da dissertação de mestrado da Lilian, defendida no programa de bioética, de pós-graduação em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é uma obra, na verdade, é uma coletânea, né? A partir desse desenvolvimento da dissertação da Lília, foram convidados renomados pesquisadores nessa área para se discutir o que o que houve de avanço após a consolidação dessa lei Arouca, né? Que protege os animais utilizados na experimentação científica ou nas aulas, né? Ou no contexto acadêmico,
E também quais são os problemas, as limitações que ainda existem e que necessitam ser superadas. Foi uma obra publicada pela PUC Press e pode ser encontrada no site da própria editora. Ela é uma obra bem interessante, né? Então, ela parte de uma contextualização, né, da bioética e das comissões de ética no uso de animais. Então, se discutir das questões da fiscalização e da comunicação com o CONSEA, os avanços proporcionados pela ciência de animais de laboratórios, novos paradigmas, o monitoramento pós-aprovação, né, das licenças concedidas pela CEUA, como atestar os 3 R's na pesquisa, a contribuição da diretriz brasileira para o cuidado e utilização de animais para fins científicos e didáticos na integridade da pesquisa, o uso de animais na pesquisa, aspectos importantes que devem ser considerados na ciência do bem-estar animal, o papel educativo da CEUA, o uso de animais em aulas, a CEUA e a pesquisa de animais silvestres, a importância da pesquisa científica para a indústria, os dispositivos da animalidade como mecanismo de dominação na relação entre o ser humano e o animal, e a vida para os animais não humanos, uma reflexão teológica. Então, como vocês puderam ver, a gente perpassa por uma perspectiva multidimensional, interdisciplinar, justamente para refletir sobre a importância e a necessidade de continuidade de um olhar bioético para essas questões. Desejo a todos uma boa leitura. Olá, eu venho aqui apresentar um livro organizado pela doutora Marta Luciane Fischer e a mestre Ana Laura Diniz Furlan, denominados Métodos Alternativos ao Uso de Animais no Ensino, uma realidade no ensino superior brasileiro, no qual as autoras elas congregaram aqui, né, fizeram uma coletânea de diferentes experiências na substituição do uso do animal do ensino superior por professores e educadores de todo o Brasil, uma obra muito importante, porque embora muitas ações estejam sendo feitas e os professores estão fazendo com muita criatividade, muita competência, ela ainda é pouco difundida no meio científico, o que atrasa bastante a consolidação da área, a formação de massa crítica e o aprimoramento dessas intervenções, e até o conhecimento mesmo das possibilidades. Então, diante disso, a gente apresenta essa obra bastante importante, ela é uma obra publicada pela PUC Press, está disponível, né, no site da PUC Press e também na Amazon. Ela traz aqui, então, ela congrega aqui, primeiro, ela inicia, né, a partir de uma reflexão, né, de como que a substituição animal, como recurso didático, pode contribuir para o rompimento desses paradigmas do ensino tradicional. Então, ela traz uma reflexão da utilização dos animais na ciência e na educação, uma experimentação animal através de diagnóstico e atuação do Ministério Público, alternativas do uso de animais em aulas de zoologia, uma plataforma digital interativa chamada de AlterEco, como uma iniciativa para essa ação, assim como um hardware chamado de Biopac, que é apresentado como recurso didático alternativo. A gente traz aqui um relato de como foram substituídas aulas de fisiologia animal, o desenvolvimento do blog como uma alternativa, né, para divulgar informações a respeito de métodos alternativos, o método substitutivo ao uso de animais vivos no ensino, para se trabalhar questões das vias administrativas, métodos alternativos no ensino da medicina veterinária, o aproveitamento de amostras, né, como uma forma de otimização,
práticas e relatos de experiência sobre a substituição em uma aula de farmacologia, o uso de modelos didáticos no ensino de zoologia através de uma experiência do curso de licenciatura, a aplicação do princípio dos 3 R's nas coleções didáticas e científicas e uma desmistificação do papel educacional dos zoológicos. É, de fato, um livro bem interessante que traz aqui pesquisadores renomados de todo o Brasil e que vem agregar com essas perspectivas e esses novos paradigmas. Desejo a todos boa leitura. Eu venho aqui, então, apresentar uma obra denominada de Bioética, Saúde Global e Meio Ambiente, que teve como organizadores a doutora Caroline Fila Rosanelli e a doutora Marta Luciane Fischer, que fizeram uma coletânea de trabalhos de pesquisadores, né, que desenvolveram essa temática nessa obra que está associada à série Bioética da CRV, mas na qual os leitores podem baixar gratuitamente, né? Então, só descer até o final da página e, a partir daí, acessar o seu livro, o seu e-book gratuitamente. Essa obra, ela é um marco, né, importante no seu pioneirismo de trazer essa associação da bioética ambiental com a saúde global, né? E ela traz aqui, o livro ele é dividido em 3 momentos. Um momento denominado de contextos, os de conflitos e, por fim, o de escolhas, né? E aqui a gente tem uma congregação de ideias de pesquisadores atuantes nas suas, né, diferentes áreas, né? Então, na verdade, é um diálogo multiprofissional, que amplia bastante essa perspectiva. Então, esse livro, ele passa desde de uma análise da sinergia entre a bioética ambiental e a saúde global, traz contextos da bioética e ecologia integral, traz uma reflexão da pandemia na relação do homem com esses novos cenários, né, da natureza, fala sobre o desenraizamento humano, traz um pouquinho das questões de bioética na própria gestão, né, do enfrentamento da pandemia, e, novamente, né, uma nova análise da produção científica sobre bioética durante a pandemia. Na questão dos conflitos, se tratou da distribuição de água potável em Moçambique, né? Então, reitero aqui que também a gente tem alguns autores estrangeiros fazendo com que essa obra também seja internacional. População, acesso à saúde, falaram dos cães comunitários, da pandemia, o novo regime climático, do desmatamento, dos impactos da tecnologia na edição genética. E, por escolhas, novamente, a pandemia e as populações indígenas brasileiras, a relação entre os movimentos internacionais e o desenvolvimento sustentável, a agroindústria, na perspectiva de um novo modelo, o neoextrativismo, a economia criativa e o direito à agricultura urbana e à agroecologia. De fato, uma leitura bastante ampla, mas com um foco, um valor em comum. Desejo boa leitura a todos.